Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela do canal Leia para Viver e hoje eu preparei o vídeo com os 15 livros que eu pretendo ler no ano de 2020. Normalmente eu não sou a pessoa mais rigorosa do mundo para metas, mas esse planejamento de leituras do final do ano eu gosto muito de fazer, porque sempre me dá um ânimo a mais. A ideia para 2020 é focar bastante num tipo de livro que dificilmente, quase nunca eu perco interesse em ler, que no caso são os clássicos, sejam estrangeiros ou nacionais. Além deles, também vou colocar alguns livros mais conhecidos, outros nem tanto, e também, como de costume, alguns livros da literatura asiática. Mas antes de conferir a lista, que inclusive está aqui ó, no canto do vídeo, né, dá para ver, a lista de livros para 2020, não esquece de dar uma curtida aqui embaixo, porque isso ajuda bastante o canal. Isso faz com que esse vídeo seja encontrado por mais pessoas. E eu também quero te convidar para seguir o Leia para Viver no Instagram, o @leiaparaviver. Através disso você consegue ficar sabendo, né, tanto de novidades quanto de vídeos que eu pretendo publicar por aqui. Vamos lá então para a lista, que não está na ordem, tá? Eu não coloco assim janeiro, fevereiro, março, eu não gosto muito de fazer isso não. Eu vou lendo conforme a vontade bate, né? Conforme eu sinto vontade de ler que eu leio esses livros ao longo do ano. Mas o primeiro livro que eu quero mostrar aqui para vocês se chama O Homem Invisível, do escritor britânico H.G. Wells. Eu nunca li esse autor, apesar de que eu tenho, ou eu tinha, não sei, há um tempo atrás eu lembro que eu tinha esse livro por aqui, sabe, que era A Máquina do Tempo, mas eu não cheguei a ler. E agora, recentemente, eu comprei esse daqui, do Homem Invisível, nessa nova edição em formato pocket, feita pela Zahar, que é uma editora que eu gosto muito, principalmente dos clássicos. E como esse aqui é um clássico da ficção científica, que gênero que eu gosto muito, eu resolvi colocar ele na listinha para 2020. Eu acho que deve ser uma leitura, pelo menos o que o pessoal fala, né, que é uma leitura muito agradável, é um livro muito bom de ler, sabe? E ao mesmo tempo ele te entretém bastante. Eu acho que é um bom livro assim para começar o ano. O próximo livro da lista é o famoso O Lobo do Mar, do Jack London. Um calhamaço, né? Não é um livro tão pequeno de ler, apesar de estar ser daquela mesma edição pocket da Zahar, como o livro que eu mostrei anteriormente, O Homem Invisível. E bom, esse livro aqui do Jack London é um livro que eu queria ler faz tempo. Eu já li dele o Caninos Brancos e também o chamado Selvagem, e gostei muito dessas duas leituras. E eu coloquei esse daqui na minha lista de 2020 porque ele é literatura marítima, que é um dos tipos de livro que eu mais gosto de ler. Além dele, tem até mais um aí nessa pilha para 2020, né? E bom, não sei em qual parte do ano que eu vou ler, que eu vou realizar essa leitura, mas com certeza esse é um livro que eu pretendo ler ano que vem. Mais uma outra leitura que eu separei, como eu falei também de literatura marítima, é o famoso Robinson Crusoe, do Daniel Defoe. Esse livro, ele me chama a atenção pelo fato de ser extremamente antigo. Ele foi publicado originalmente em 1719. É um livro muito antigo. E é um dos grandes clássicos, né, não só da literatura marítima, como de todos os tempos. É um dos livros mais famosos que tem. E eu sempre ouvi falar, assim, eu sempre vi algumas pessoas colocando esse livro como um dos seus favoritos, né? Como um dos favoritos da vida. E eu fiquei sempre curioso para ler. Eu só conheço a história do Robinson Crusoe muito baseada em filmes, não em literatura. O quarto livro da lista para 2020 se chama A Vegetariana, da escritora Han Kang. Agora já começando com os livros da literatura asiática, como eu sempre gosto de colocar. E no caso esse daqui é da literatura sul-coreana. É um livro que já foi publicado, se eu não me engano, já foi publicado por aqui no Brasil pela editora Devir, mas começou a fazer sucesso de fato com essa publicação da editora Todavia, que eu acho que foi nesse ano de 2019 mesmo que eles lançaram. E esse livro ele me chama muita atenção porque eu tenho muita curiosidade de saber o que acontece, na verdade, porque ele fala sobre uma mulher comum que repentinamente, acho que por causa de algum sonho ou alguma coisa assim, decidiu parar de comer carne. E vai contando as consequências desse ato, tudo que acontece com ela graças a essa atitude que ela teve. Outro livro da lista que eu pretendo ler em 2020 é de um autor que eu tô com muita curiosidade em conhecer mais coisas. Eu li muitos poucos livros desse autor, que no caso é o Jorge Amado, e o livro que eu selecionei foi o Capitães da Areia.
Esse eu não sei dizer se é o livro mais conhecido dele, mas eu acho que também é um dos mais famosos, né? Capitães da Areia. Nesse ano de 2019, eu li A Morte e a Morte de Quincas Berro da Água e fiquei completamente apaixonado por esse livro. Eu gostei demais dessa leitura. Foi com certeza uma das melhores que eu fiz nesse ano. E agora eu pretendo ler esse daqui porque ele trata da temática da infância, que é que é um assunto que eu sempre gostei muito. Sempre gostei mesmo. Tanto que eu já fiz várias resenhas de livros desse tipo por aqui. Senhor das Moscas, Os Meninos da Rua Paulo e por aí vai. E bom, esse daqui é um livro que eu estou super curioso para ler. Tem outros dele que eu quero ler também, como Dona Flor e Seus Dois Maridos, Gabriela Cravo e Canela, mas eu acho que eu vou começar justamente por esse, pelo Capitães da Areia. Mais uma leitura para o ano que vem se chama Ciranda de Pedra, da escritora Lígia Fagundes Telles. Eu acho que, assim como o Jorge Amado é um autor que eu quero conhecer mais, a Lígia é uma autora nacional que eu quero conhecer mais também. Eu descobri a obra dela graças a um livro de contos chamado Antes do Baile Verde. E, sem brincadeira, eu acho que eu não lembro quantos contos tem nesse livro, mas eu acho que 90% deles eu gostei muito. Não foi nem assim, gostei, achei bom. Não, gostei muito. Eu achei um livraço, sabe? Realmente eu fiquei encantado com os contos dela. E graças a isso eu fiquei curioso em conhecer algum romance. Eu tenho aqui na minha estante o livro dela chamado As Meninas. Mas eu tô assim, eu realmente acho que eu tô mais afim de começar justamente com esse Ciranda de Pedra, que parece que é um romance de formação, né? Então, ano que vem também assim como eu falei, né, conhecer Jorge Amado, outro objetivo do ano que vem é conhecer um pouquinho mais da obra da Lígia Fagundes Telles. Mais uma leitura para o ano que vem é o famosíssimo Fahrenheit 451. Esse é uma distopia, né? Uma distopia que está sempre colocada entre as mais famosas, ao lado do 1984 e também do Admirável Mundo Novo. Mas esse é um gênero de livro que eu dificilmente leio. Não é que eu não goste, mas eu nunca dei assim a oportunidade. Vamos ver se em 2020 eu faço isso. E aí eu quero começar justamente com esse, né, com Fahrenheit 451, que é um tema que me chama atenção. Eu acho que dá para fazer muitas referências, inclusive com história. E é um livro que fala muito sobre a coisa da queima de livros, traz uma crítica bem interessante a governos autoritários que praticam a censura. Parece um livro assim bem legal mesmo. Eu tenho muita vontade de ler esse livro aqui. Mais uma outra leitura que eu pretendo fazer no ano que vem é um daqueles tipos de livro que eu não sei se acontece com vocês, de que você olha para o livro assim e você tem aquela expectativa de que ele vai se tornar um dos seus livros favoritos. E, bom, a leitura que eu estou falando, no caso aqui, é o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. É engraçado que eu já li pelo menos umas 100 páginas desse livro, mas eu acabei parando porque na época eu estava fazendo mudança, foi aquela confusão toda, acabei perdendo todo o ritmo da leitura. Mas eu lembro que dessas 100 páginas que eu li, eu estava gostando muito, muito mesmo. E desde então acabou que o livro ficou aí parado, mas eu vou... Claro, vou ter que reiniciar o livro do zero, porque eu não vou me lembrar de tudo. E até porque tem vários personagens, é uma história assim que exige um pouco mais de atenção. E, bom, eu já li do Gabriel Garcia Marques, eu já li um outro livro dele, chamado Crônica de uma Morte Anunciada. Já li também aquele do Coronel, que eu não vou lembrar o nome agora. Ninguém, sei lá o quê, ninguém escreve ao Coronel, né? E agora vamos ver se 2020 vai ser o ano desse que é o seu livro mais famoso, se eu não me engano, chamado 100 Anos de Solidão. Outra leitura que eu pretendo fazer no ano que vem é de um dos clássicos nacionais mais famosos, daquele que todo estudante acho que teve que ler na escola, né? Ou teve que ler alguma parte dele. E no caso esse daqui, chamado O Curtiço, do escritor Aloísio Azevedo. Esse livro ele foi publicado, tem 1 milhão de edições, mas a editora Todavia acabou de lançar, acabou não, mas lançou essa ediçãozinha aqui. E como eu gosto muito das edições da Todavia, eu acho que vai ser bem agradável de ler através dela, né? Esse é um livro que fala muito sobre a sociedade brasileira, sobre a desigualdade que existe por aqui. É um livro que é um dos nossos clássicos mais famosos, um livro de referência, inclusive, para se estudar a nossa literatura. E vamos ver, né? 2020 é um ano que eu quero dar uma oportunidade também para o Curtiço. Continuando a lista de 15 livros para 2020, outra leitura que eu separei se chama As Três Marias, da escritora cearense Raquel de Queiroz, que eu conheci, né? Eu tive a oportunidade de ler algum livro dela justamente nesse ano de 2019. Eu li o livro chamado O 15,
que já se tornou um dos meus favoritos da literatura nacional. E desde então eu fiquei curioso em conhecer outras obras dessa autora. E As Três Marias veio em boa hora, porque eu ganhei esse livro de presente. Ganhei no Amigo Secreto entre os Booktubers. Quem me deu de presente esse livro foi o Darwin, do canal Seleção Literária, nessa bonita edição da editora... Editora não, né? Da José Olímpio, mas foi um livro que o pessoal, os assinantes da TAG receberam. Não sei em qual ano que eles receberam. E como eu sou assinante recente da TAG, eu não tinha essa edição aqui. Fiquei muito feliz de ganhar de presente. E bom, ano que vem, né, 2020, vai ser um ano que, pelo que vocês estão vendo, né, bastante dedicado à literatura nacional, aos clássicos da literatura nacional. Outro livro para o ano que vem se chama Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Esse foi o único livro de não ficção que eu coloquei nessa lista, mas não quer dizer que eu não pretendo ler outras coisas de não ficção ao longo do ano. Eu gosto muito de livros de não ficção, principalmente os relacionados à história. História do Brasil, então, eu gosto bastante. E esse livro aqui, ele fala sobre o genocídio de cerca de aproximadamente 60 mil pessoas num hospício que fica em Barbacena, que é inclusive uma cidade perto daqui de Petrópolis, acho que umas 2 horas e meia de distância, se eu não me engano. Eu tinha até vontade de visitar o tal hospício que parece que virou um museu. E, bom, esse livro aqui, ele é bastante famoso, né? Bastante famoso, assim, dos livros de não ficção. Inclusive, ele foi premiado, com Jabuti, e tem mais de 300 mil exemplares vendidos. Eu cheguei a dar uma folheada, essa aqui é uma nova edição da editora Intrínseca, um livro com várias fotografias. Parece uma leitura bem rica e bem interessante. Mais uma leitura para o ano que vem é O Retrato de Dorian Gray, escrito pelo escritor irlandês Oscar Wilde. Esse livro aqui já era para ter resenha aqui no canal faz tempo. Todo ano eu penso em ler isso daqui. Só que a questão é que eu tenho uma edição desse livro que eu não gostava, sabe? Eu não gostava muito dessa edição, eu acho a letra assim muito miudinha e eu não gosto muito de ler assim, forçando a vista. E, bom, recentemente eu consegui esse livro aqui, né? Que é uma super edição do Retrato de Dorian Gray. Que o livro, na verdade, ele nem é tão grande, mas aqui ele é um pouco maior porque ele tem um monte de coisa, um monte de texto de anexo, tem um monte de coisa interessante que tem um monte de nota de rodapé. É uma edição bem completa. E aí eu fiquei curioso em ler. Um livro que eu recebi da minha esposa, né? E, bom, esse é um livro que também tem uma edição bem caprichada, né? Como eu falei, organizada com várias coisas, sem censura, porque parece que esse livro foi censurado. E, bom, livro, mais uma leitura que definitivamente 2020 vai acontecer, vai ter resenha, é O Retrato de Dorian Gray. Já chegando no final da lista, só faltam 3 livros que eu quero mostrar aqui para vocês. E o próximo, que eu pretendo ler no ano que vem com um certo planejamento, porque é um livro grande, se chama Jane Eyre, escrito pela Charlotte Brontë, das irmãs Brontë, né? Anne Brontë, Charlotte Brontë e Emily Brontë. Esse ano de 2019, eu li O Morro dos Ventos Uivantes, e se tornou um dos meus livros favoritos de todos que eu já li na vida. Com certeza se tornou. É um livro que não é à toa, né? Que eu vejo muita gente falando assim que é um livro que a pessoa lê, relê várias vezes ao longo da vida. É o tipo de leitura que realmente dá vontade de fazer isso. Gostei muito. E aí eu fiquei curioso em conhecer mais obras das irmãs, né? E vou vou continuar essa etapa lendo o Jane Eyre, que está nessa bonita edição aqui, comentada e ilustrada da Zahar, que, como eu falei, né, sempre manda muito bem nos clássicos. Agora, entrando de novo na literatura asiática, eu pretendo ler em 2020 esse calhamaço também, chamado Na Terra do Cervo Branco, escrito pelo chinês Chen Zongxi. É um livro que fala muito assim, ele trabalha a história da China através de algumas gerações, né, de uma certa família. E vai contando, na verdade não é uma certa família não, acho que são 2 famílias, que vai contando toda a história da China, de guerras, de revoluções, de tudo que aconteceu por lá no século XX, que foi um período bem turbulento para a China mesmo. E dizem que esse livro aqui é um dos livros mais adorados da literatura chinesa. A editora Estação Liberdade trouxe numa edição bem caprichada, que vocês veem que tem essa sobrecapa, ó. É uma edição bem caprichada. Um livro que realmente, quando eu recebi deles, inclusive, eu fiquei muito curioso para ler, muito mesmo. Minha vontade era de largar tudo e já pegar esse livro aqui. Só que realmente não dá para fazer isso, né? E agora, finalmente, para finalizar a lista de 15 livros para 2020, outra leitura que eu pretendo fazer
é um livro do escritor japonês Natsume Soseki, chamado Eu Sou um Gato. Esse eu acho que é o livro mais famoso desse escritor, é um dos livros mais famosos da literatura japonesa, dos clássicos, e é uma leitura que eu tenho muita vontade de fazer. Eu já li a primeira página dele assim e já fiquei encantado. Eu gosto muito do Soseki, eu acho que ele escreve de uma forma muito agradável. E também tem o fator dele ser um autor que inspirou um dos meus escritores favoritos, que é o Haruki Murakami. Então eu tenho vontade de conhecer mais do Natsume Soseki. Esse é um livro que vai entrar para o nosso projeto, né? O projeto Japão para Viver, que eu trago bastante coisa de literatura japonesa aqui no canal. E esse livro do Soseki com certeza vai ser uma das resenhas mais especiais, porque é um livro que faz muito tempo que eu estou com vontade de realizar essa leitura. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo com as 15 leituras para 2020. E fiquem de olho que logo eu vou estar publicando por aqui também o último vídeo do ano, que no caso são as 10 melhores leituras de 2019. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, em que basta você clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles, que o canal recebe uma pequena comissão. Eu vou deixar aqui embaixo o link de todos esses livros que eu citei aqui hoje. E também quero te pedir para deixar uma curtida, porque isso ajuda bastante o canal, se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e também clicar no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!